Será que foi justo uma punição tão severa assim? Vamos falar sobre isso e também sobre alguns pontos que a imprensa simplesmente ignorou de tudo que aconteceu na Arena MRV. Bora lá! Galo, 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 galo. Dali, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste polêmico canal Léo Brasil aqui. E hoje para conversar com vocês um pouco sobre a questão da punição, eu ia deixar para sexta-feira, mas vamos trazer esse vídeo aí que eu acho muito importante aqui no momento quente do assunto, né? Sobre a questão da decisão do STJD nessa terça-feira, vulgo hoje, pela interdição da Arena MRV, né? O Galo jogando com portões fechados e, inclusive, querendo aí que o Atlético jogue fora de Belo Horizonte, fora da sua própria arena, né, galera? Primeiramente, tem alguns pontos que eu quero trazer, tá? Porque tem alguns pontos que não foram mencionados. Antes de mais nada, eu quero mandar um abraço, né, para os flamenguistas que não se importam com o Galo e me mandaram mais de 50 mensagens no vídeo, né, do meu react. Para quem não se importa, achei muito, né? Então, muito obrigado aí a todos os flamenguistas aí, né? Alguns, infelizmente, não puderam se manter lá, né, por conta de palavras mais ofensivas. Eu acho que a gente pode ser, como eu digo sempre, rival e respeitar a opinião do outro, e mantenho a minha opinião. O Flamengo foi, sim, beneficiado pelas decisões de arbitragem. Não falei em nenhum momento que foi só por isso que o Flamengo ganhou, mas o pessoal parece que tem uma dificuldade de entendimento, então às vezes a gente tem que desenhar, não tem muita paciência. Então, só avisando aí, né, aos galera aí, né, que, poxa... E por que eu tô mencionando isso? Porque a gente tem que colocar aqui todos os pingos nos is, né? Vamos pontuar aqui todos os pontos que eclodiram nos problemas que aconteceram na Arena MRV. Vou começar do que eu considero menos principal, mas um fator que sim é relevante, tem a ver com o Flamengo. E depois vai chegar flamenguista nos comentários: você tá falando que a culpa é do Flamengo? Presta atenção em todo o vídeo, assiste tudo, que aí você vai entender meus pontos, tá ok? Se você quiser entender, se não quiser também, caguei. Eu não vou ficar respondendo, porque eu realmente não me importo com o Flamengo, né? Para mim é muito pouco relevante para mim aqui, para minha vida. Então vai ser só uma citação realmente de coisas que aconteceram. Conversei com gente que tava lá no estádio e tal. E segundo a informação que eu recebi, parece que uma das coisas, e repito, não é o motivo principal, ok? O motivo principal para mim, Léo, vai ser o último que eu vou falar. Vou começar do que eu acho menos relevante, mas que aconteceu. Primeiramente, a provocação por parte de alguns jogadores lá no banco com relação aos jogadores. Jogadores do Flamengo ali, né, já estavam provocando torcedores do Atlético ali, né, esperando, obviamente, que eles vão ficar quietinhos lá no canto deles e que aceita a provocação. Bom, e por que eu tô mencionando isso? Esse ponto eu acho completamente... A televisão não mostrou, obviamente. Claro, a televisão não mostrou o banco do Flamengo, o que aconteceu, só mostrou na hora que eclodiu ali os problemas, as olhadas, as brincadeiras dentro da casa do adversário, né, com o time da casa perdendo do senhor Gabriel Barbosa e companhia limitada. Isso aí a televisão não mostrou. Pra mim não é o principal, tá? Como eu falei, o principal tá do lado do Galo, mas eu vou chegar lá ainda. Mas isso tem que ser mencionado sim, porque eles estão pagando de puritanos, de coitadinhos, de certinhos. E isso não aconteceu, gente. Houve essa provocação lá. Vários torcedores relataram que teve a provocação lá dentro da arena por parte dos jogadores ali do banco, principalmente os que foram sendo substituídos, com olhares irônicos. Pra quem não se importa, eu acho que eles deram muita importância, mas é a grande realidade. E por que eu tô falando isso? Se existe uma provocação em qualquer outro lugar, em qualquer outro emprego, né, em qualquer outro ambiente que não é do futebol, o punido é o profissional. E eu acho que o profissional dentro de campo, ele tem que ser profissional, né? Obviamente tem ali entre eles, né, aquelas provocações ali entre eles, que é coisa do futebol. Agora, você direcionar pro torcedor pode eclodir nesse tipo de problema. A gente já viu isso inúmeras vezes, tá? Então, essa foi só mais uma aí que, infelizmente, a senhora Globo não quis mostrar pra gente lá no momento que aconteceu. Com certeza eles têm imagem, mas não quiseram mostrar.
né? Então, esse é um dos pontos. Eu acho que se eu começo a provocar alguém em qualquer outro ambiente de atendimento ao cliente, qualquer coisa, o cliente vai perder a paciência comigo. E no futebol não é diferente, mas as pessoas acham que tem que ser. O torcedor tem que ser provocado ali, mais de 40 mil torcedores sendo provocado por um jogador e esperando que todo mundo fique quieto, né? Ah, mas o torcedor fica xingando o jogador, meu irmão. Se eu fosse partir pra cima de todo mundo que me xingou na época que eu atendesse, hoje ou eu tava morto ou os caras estavam todos mortos, né? Porque isso aí acontece no meio do trabalho e você tem que ser profissional para simplesmente assimilar e ignorar, tá? Obviamente os caras não têm o pavio 100%, né? Às vezes a galera ali perde um pouco esse estribelo. Eu sei que vai ter muita gente aqui no comentário defendendo e eu tô cagando também, eu simplesmente vou ignorar e deletar, mas é a pura realidade, né? Enquanto profissional, a gente tem que tomar cuidado com onde a gente tá. Uma coisa é você tá na sua casa ali e mandar, né, a zoeira pros torcedores e tudo mais. O seu torcedor, eu acho isso legal pra caramba. O jogador tem que fazer isso. Mas na casa do adversário, se alguém entra aqui na minha casa e começa a zoar com a minha casa, eu obviamente vou perder a paciência com ele, né? Então foi o que aconteceu aí. Não foi o principal, tá, gente? Primeiro, pra mim. Esse pra mim foi o menor dos problemas, mas aconteceu e foi simplesmente ignorado. Outra questão que eu quero trazer aqui em pauta pra galera pensar um pouquinho, né? Que eu consideraria ali talvez o segundo motivo ali, né? É a questão que aconteceu inclusive antes, né? Problemas ali com as torcidas, gente invadindo, gente no meio da torcida do Atlético e da torcida do Flamengo que pularam no catraque não deveriam talvez estar ali no estádio, forçaram as entradas, então o Atlético tem que tomar esse tipo de cuidado aí, sem falar a questão da torcida elitizada, né? A tal da torcida elitizada ali, porque você olha esse tipo de cena e pensa ali que o problema são só os torcedores barraqueiros, os pobretões, saiu. E parece que não é bem isso, né? Em uma outra época aí, quando tínhamos talvez mais motivo para partir para cima e para brigar, a torcida foi bem, a maior parte foi bem solícita com o time, cantou o hino quando a gente caiu. E por que eu tô mencionando isso? Porque estão punindo 40 mil torcedores pelas ações ali de 5, 6, talvez um grupo de 10 no máximo, que podem ser facilmente identificados e punidos pelo clube, pela entidade, porque aqui você tá punindo a entidade Atlético Mineiro por algo que não tem como ela controlar 100% e nenhum clube tem como controlar 100%. A mesma coisa eu falo pro lado de lá, pro Flamengo, né? Tá lá no Maracanã, 60 mil pessoas. Como é que 1.000, 2.000 guardas vão controlar 60 mil pessoas sempre? Não tem como. Algum momento ali isso pode acontecer. O que tem que acontecer, na verdade, punição é pegar ali os responsáveis e puni-los por isso. Eu, inclusive, creio que o cara que invadiu, por exemplo, foi pego ali, punido, enfim. Então, eu acho que a punição está sendo severa e já eu vou falar sobre essa questão da severidade dessa punição. E pra mim, o principal de tudo, tá? Agora eu vou colocar aqui o top 1 do que eu acredito que eclodiu mais nesse problema. Talvez alguns atleticanos fiquem até chateados com o que eu vou falar, mas pra mim é a grande realidade. O Clube Atlético Mineiro é o principal responsável por grande parte dos problemas que aconteceram ali. Atirar bomba, atirar coisa dentro do campo, isso é responsabilidade parte do clube sim. Obviamente é mal da torcida, porque parece que os elitizados que vão no campo não entendem que não pode tacar coisa lá dentro, né? Parece que o cara entra no estádio e fica burro mesmo, fica um idiota. E me desculpa você que foi no estádio e tacou, mas é a realidade. Você não faz isso na sua casa, você não faz isso na casa de outras pessoas, você não faz isso no seu ambiente de trabalho, mas chega no campo ali o cara vira um boçal. Então a gente tem que atribuir a isso também. E por que eu falo que o grande problema é o Atlético? Porque o Atlético deixa essas coisas acontecerem. Deixa as pessoas entrarem, por exemplo, com bombas, com essas coisas. Ah, não tem como? Tem como sim. Eles fazem revista antes. Muita coisa que entra ali é com permissão do clube e a gente sabe disso. Não adianta falar que não é, porque a gente sabe que é. Não tem como uma pancada de morteiro, uma pancada de sinalizador entrar sem a anuência do clube, sem o clube deixar. Ou é anuência ou incompetência, aí vocês escolhem, tá? Obviamente, não estou falando que 100% que acontece, não tenho como comprovar isso. Eu tô dando aqui são opiniões, e eu acho que eu tenho o direito de falar minhas opiniões.
e essa é uma delas que talvez seja mais forte. Para mim, Léo, né? Estou falando sem provas, é opinativo, não é noticiado, não sou jornalista, então estou dando uma opinião de que realmente o clube, possivelmente no meu ponto de vista, deixa sim entrar com uma coisa ou outra, né, a bombinha ali pra fazer barulho, porque não é possível. Os caras fazem revista lá na entrada, faz um monte de coisa, tem um monte de tecnologia pra poder ver, pra poder pegar quem é que tá, que ninguém pega. É incrível, né? A arena mais moderna do mundo não tem um scan, não tem um negócio pra verificar a entrada desse tipo de material. Aí de repente estoura uma bomba lá dentro do pé de um atleta, do adversário ou do próprio clube, e simplesmente fica por isso mesmo. Então, parte disso sim, eu acredito, não só o Atlético, mas qualquer lugar que aconteça isso também, né? No jogo lá contra o Flamengo deixou entrar um monte de coisa também, um monte de bomba. No jogo lá contra o River também, o torcedor do River com um monte de morteiro, que era uma das coisas mais proibidas, porque você pode pegar um daquele morteiro e mirar no adversário, como aconteceu lá com o torcedor do Corinthians, que ficou preso. Entendeu? O sinalizador, eu não vejo tanto problema ali, pra festa e tudo mais. Agora, cara, entrar até com morteiro, com bomba, etc e tal, não entra na minha cabeça. Eu queria até saber um posicionamento do clube mesmo sobre por que que isso acontece, como que isso acontece. Então, na minha hierarquia, né, de eu, né, Léo, observando tudo que aconteceu no jogo e toda a repercussão, pra mim é mais ou menos essa ordem, né? O Flamengo ali, os problemas que ele mesmo causou dentro de campo, a torcida do Galo em si, e o Galo mesmo, a entidade aí que não consegue fazer o controle dentro dos seus domínios, tá? E obviamente quando eu falo Galo, não falo só o Galo, mas qualquer outro clube aí que permita esse tipo de entrada, esse tipo de, enfim. Eu acho que o Atlético, além de tudo, além da conscientização, né, tem que ter ali uma segurança, conscientização. Eu acho a campanha de conscientização para isso um pouco fraca. Eu entendo a questão de fazer a festa, fazer a pressão, mas eu acho que a gente tem que sim respeitar as regras. Mesmo que isso prejudique um pouco a festa, a gente tem que achar outras formas de fazer uma festa bonita, sem precisar burlar regras, né? Todo mundo achou lindo, eu também achei lindo ali a festa contra o River, né? Quando o Galo fez aqui. Mas naquele momento também eu falei que era perigoso, que o Atlético ia ser punido, que eu não sei se vale a pena, né? E agora, gente, eu quero deixar claro pra galera aí, né, pro torcedor atleticano, que se diz atleticano, né, não julgo ninguém mais ou menos atleticano que ninguém, por não ir no estádio, por nada disso, acho que todos somos atleticanos. Mas uma coisa que a gente pode sim colocar um pouco na balança é que se você ama o seu clube, você não pode prejudicar, né? Se você pensar por causa da atitude ali de 10 torcedores por aí, o Atlético pode perder cerca de 10 a 15 milhões de reais em renda para o clube. E depois, no final do ano, esses mesmos caras que fizeram o Atlético perder tanto dinheiro pela questão ali da arena, que pode perder, né? São os mesmos que ficam cobrando contratações, que ficam cobrando a diretoria de que deveria ter um controle diferente do dinheiro, que só porque as dívidas não são pagas. Pois é, mas aí acontecem umas coisas dessas, a galera esquece. Ou você acha que 10 milhões não é nada por ser um clube de futebol? É sim, faz muita falta. 10 a 15 milhões eu tô colocando assim, por alto, né? Pensando só nos 3 jogos ali que falaram que o Galo ia perder de mando de campo. E o que mais tá me incomodando também é que não só o mando de campo, mas eles estão querendo inclusive interditar a Arena MRV, o que eu acho um grande absurdo, tá? Que isso não aconteceu em outros momentos, isso não acontece, né, em outras questões, né, que já aconteceram. Eu trouxe algumas aqui pra gente poder analisar e você vê que a punição ela parece um pouco demais para algo que já aconteceu muito no futebol e bem diferente do que aconteceu com os outros, né? Por exemplo, em 2011 houve uma invasão no jogo Palmeiras e Vasco, tá? Um dos episódios aí mais marcantes aconteceu durante a partida entre Palmeiras e Vasco pelo Campeonato Brasileiro de 2011, onde os torcedores do Palmeiras invadiram o campo após uma decisão controversa do juiz, né? O clube foi punido com interdição parcial do estádio, ou seja, jogaram com parte, né, com o estádio parcialmente interditado, não foi totalmente interditado, né? E 100 mil de multa.
teve que jogar com portões fechados, certo? Então essa foi a punição ali do Palmeiras. A invasão no jogo também em 2012 entre Vasco e Flamengo, tá? Onde durante a partida de Vasco e Flamengo, né, torcedor do Vasco invadiu ali o campo, isso causou uma grande repercussão, né? Como resultado disso, o Vasco foi punido com interdição de parte do seu estádio, repito, parte do seu estádio. Não interditou o estádio inteiro, não mandou o Vasco para jogar em outro lugar. Interditou parte do estádio e, no caso, também teve a punição de multa e proibição de público em uma parte. No caso desse caso aqui, inclusive, da invasão, foi proibição de uma parte do público, ou seja, ele foi aberto ao público, mas com menos público, tá? Em 2013, no jogo entre Atlético e São Paulo, também torcedores do Galo invadiram ali o campo durante, né, esse problema aí, num gol polêmico do São Paulo, né? E com o resultado, o Galo foi punido com perda de mando de campo e com multa. Ou seja, o Galo não foi forçado a jogar em outro lugar. Na verdade, ele perdeu um mando de campo, ele não foi obrigado a jogar, ele foi obrigado a jogar um jogo fora do seu campo, na verdade. Foi quando jogou no Mineirão, tá? Mas isso aqui não lembro se foi pelo Brasileiro ou se foi pelo Libertadores, acho que foi pelo Brasileiro, tá? Então foi uma perda de mando de campo, um mando de campo. No jogo seguinte já tinha torcida novamente. E uma multa, tá? Invasão em jogos da Copa do Brasil de 2017, tá? Durante uma partida na Copa do Brasil, os torcedores do Inter invadiram o estádio Beira-Rio. Essa invasão foi por conta de um erro de arbitragem, né? Prejudicou o Inter. E como resultado, o time foi punido com multa e teve que jogar uma partida com portões fechados. Uma partida com portões fechados, tá? Invasão de torcedor do Flamengo em 2019, né? Durante o Campeonato Brasileiro, alguns torcedores do Flamengo invadiram o campo após uma vitória do clube. Os caras entraram em campo com a vitória do Flamengo. Não foi nem por conta de derrota. O Flamengo só foi multado. Foi punido com uma multa, né? E uma interdição parcial do Maracanã. Proibição de público em um jogo. Ou seja, em um jogo eles jogaram sem público. E em 2 ou 3 jogos depois jogaram com público parcial, ou seja, só a parte da organizada ali que foi, se eu não me engano, né? Só a parte da organizada ali que foi barrada, né? Para alguns jogos aí do Flamengo. Também teve uma invasão em Atlético e Boca em 2022, jogo da Copa Libertadores. Torcedores do Galo invadiram o campo, aí já é Conmebol, né? Já não é nem Campeonato Brasileiro e tal. Na partida contra o Boca, da Argentina, a invasão foi em ocorrência da arbitragem também, né? Que gerou uma série de repercussões. E o STJD cobrou aí uma indenização severa com multa e a perda de mando de campo para o Galo. Foi perda de mando de campo de uma partida só, né? Interdição do estádio por parte das autoridades ali, mas aí foi por outros motivos, não foi exatamente pela invasão, mas outros motivos do estádio também. E a multa, você vê que a punição pro Galo ali foi mais severa, né? E também tivemos outros vários casos aí de 2003 a 2024, com a maioria dos casos é aplicação de multa, interdição do estádio parcial ou total para um jogo só, suspensão de partida, perda de mando de campo, proibição de venda, a proibição de entrada de torcida ali em um jogo geralmente não passa disso. E só alguns casos que eu quero trazer para vocês, por quê? Tirando o caso do Atlético, por incrível que pareça, o único ali que falou de fechamento de estádio foi o caso do Atlético ali, né? Todos os outros casos ali é só uma multa e portão fechado um jogo. Às vezes ali quando é uma coisa mais drástica ali, 2 jogos sem torcida, mas em nenhuma interdição do estádio. Interdição aqui não tem. Então, assim, a gente vê que a punição, do meu ponto de vista, ela está sendo muito desproporcional a tudo que aconteceu em todos os lugares. Sem contar que pelos motivos ali, a quantidade de torcedores, talvez isso não fosse necessário, né?
Como eu falei, não tem nenhum estádio no país, nenhum, nem mesmo com as torcidas menores ali, onde a segurança vai ser 100% eficiente o tempo todo se os torcedores não ajudarem, né? Então, eu achei sim essa punição muito severa, né? O Galo tá tentando recorrer a isso para reduzir aí essa punição, essa sentença. Acho que tem que fazer sim, né? Tá muito pesada a punição. Quer dizer, o Atlético, beleza, portão fechado, 2 jogos, eu até compreendo, até entendo. Apesar que a punição, para quem não sabe aí, foi interdição do estádio, jogar sem torcida durante os últimos jogos aí, os próximos 3 jogos, se eu não me engano, ou 4 do Campeonato Brasileiro. Muita coisa. O grande problema aqui não é nem somente o portão fechado, onde o Galo já vai perder uma renda gigante, mas o Galo não poder jogar no seu estádio. São 3 jogos, tá? Se eu não me engano, porque eu acho que o Galo só tem 3 manos de campo até o fim do ano. Então, por que tanto? Por que o Atlético tem que jogar em outro lugar? Já que tem ali a sua arena, né? Já vai ter que jogar com o portão fechado, ainda por cima tem que pagar outros estádios. Quer dizer, em nenhum outro cenário aqui isso acontece. Por que acontece com o Atlético? Então fica aqui esse questionamento, né? Eu gostaria muito de saber ali. A coisa foi tão pesada ali, né? A coisa foi tão diferente que alguns jogadores ali, por exemplo, alguns jogadores do Flamengo ali, no caso o Gabriel Barbosa, por exemplo, foi afastado, né? Não exatamente por isso, né? Mas provavelmente mais pela questão da declaração dele ali de saída do Flamengo, que é o último jogo. Mas enfim. E tem outras coisas também. Aí eu queria saber, né? Por que a televisão não mostrou ali o início da confusão? Obviamente eles têm gravado, tá, gente? Eles não ficam o tempo todo, todas as câmeras. Tem câmera ali que fica exclusivamente mostrando ali o cenário do banco. E acabou que essas coisas acabaram passando aí. E esse relato desses torcedores pra mim me chamou um pouco de atenção, porque eu não vi ninguém comentando. Se alguém comentou, peço desculpas, eu não vi. Não tem como eu assistir todo mundo o tempo todo. Mas houveram esses problemas. E de novo, pra mim o maior problema aqui é o Atlético, né? Diretoria atleticana diz que quer fazer uma coisa séria, uma coisa a nível profissional. Mesmo esquecendo o futebol, que a gente vê que o futebol tá sendo deixado de lado em muitos momentos. De novo aí, torcedor flamenguista, né? Que com certeza vai me encher o saco aqui nos comentários. Não estou acreditando isso, né? Nem a questão da arbitragem que aconteceu, sim, não importa, pra mim, pouco importa a opinião de vocês com relação a isso. Eu assisti o jogo e vi faltas que foram marcadas a favor do Flamengo e que não eram marcadas a favor do Galo, dentre outros lances, mas em nenhum momento eu falei que esse foi o primordial. O Flamengo jogou bem, o Galo também não jogou uma má partida, né? Tomou os gols ali no momento que teve que se expor mais, e isso é normal. Se tivesse 0-0, se fosse esse futebol no primeiro jogo, acredito inclusive que o Galo teria trazido um resultado de empate ou até de vitória no primeiro jogo, mas infelizmente o primeiro jogo foi primordial para esse segundo jogo acontecer o que aconteceu, né? Parabéns também ao Everson, né, que jogou muito ali, né? Ajudou várias vezes ali o Atlético, que era normal o Everson ter que trabalhar mais, afinal, como eu falei, o Galo ia estar muito exposto. E é isso, galera. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre a questão da punição. Obviamente, se for pra mandar outra coisa, né, eu digo pra você economizar seu tempo, porque eu não vou ficar respondendo, né? Eu respondo todo mundo aí que trata com respeito. Eu vi gente, inclusive, me ofendendo. Aos gordofóbicos aí, um grande abraço pra vocês. Espero que Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí, porque ficar ofendendo aí a questão física das outras pessoas na internet é sempre muito fácil. Então, né, aos gordofóbicos, aos homofóbicos que ficam mandando mensagens pejorativas, eu deixo aquele meu abraço para vocês, que Deus abençoe a você e a sua família, que você nunca tenha que passar por esse tipo de coisa, por esse tipo de questão, né? Afinal de contas, nós vivemos aí num país multiplural, onde a gente tem que respeitar, sim, as questões das outras pessoas, sejam físicas, sejam sexuais, ou seja o que for, e a gente vê que no futebol isso acaba passando, é muito fácil. Então eu não tenho medo de falar, né? Fui xingado aqui de várias coisas pela minha forma física. Sou gordinho sim, quem me chamou de gordinho não tem problema. Teve flamenguista que me chamou de gordinho. Esse gordinho tá doido, que não sei o que, não tem problema nenhum, sou mesmo. Agora tem outras palavras que são realmente para ofender. Então, espero que Deus abençoe a você e a sua família aí, né? E que
você não tenha que passar por ofensas aí simplesmente por estar se mostrando, né, ou se expondo, né? Eu estou aqui como um torcedor apaixonado que gosta de dar a sua opinião e gosta de ouvir a opinião de pessoas boas. E você receber esse tipo de ofensa achando que o cara tá na internet e tem que passar por isso, é engraçado. Porque quando você fala de jogadores ali e tal, a galera toma as dores, mas você não faz isso com o próximo, né? O cara famoso ali do campo, você não pode falar um A dele, mas você se sente no direito de ofender as pessoas aí com homofobia ou gordofobia, ou seja, como você preferir chamar. Então, um grande abraço para vocês aí, que Deus abençoe e ilumine a todos vocês, para vocês não terem que passar por questões como essas aí, que muitas vezes, né, são dolorosas para quem passa, né? Eu não ligo mesmo, não ligo há muito tempo. Acho que desde a minha quinta série eu ignorei e aprendi a lidar e ignorar com isso, mas eu tô passando esse recado aqui porque se você faz isso com as pessoas ali na internet, talvez por não mostrar a cara, eu espero sinceramente que você não faça isso na sua vida, né? Porque tem muitas pessoas boas aí que, independente da forma física, com certeza fazem muito mais pela sociedade do que você, que simplesmente chega e começa a ofender a pessoa. Isso eu não estendo, tá, aos outros torcedores que deixaram sua opinião. Quem deixou sua opinião tá lá, bonitinho, registrado. Eu nem mexi, também não respondi porque não me interessa a opinião de flamenguista. Mas, num contexto geral aí, pra quem fez essas coisas erradas, eu deixo esse recado aqui no finalzinho pra vocês. Me sinto na obrigação, muita gente ignora, eu não acho que é legal ignorar 100%, eu acho que a gente tem que passar esse recado sim, pra ver se a pessoa cresce e evolui um pouco como ser humano, né? Como eu falei, né? Pra quem não se importa muito com o torcedor atleticano, com o Atlético, fala que não tem rivalidade, achei estranho abrir minha caixa de comentários aí hoje e ver lá mais de 50, quase 70 mensagens lá. Não me recordo exatamente o número que eu não fiquei contando, mas muitas mensagens lá dos flamenguistas incomodados por eu ter falado que o juiz ajudou o Flamengo, que não é nenhuma novidade. E você aceita se você quiser, e se você não aceita também, pouco me importa, porque a opinião é minha e eu tô cagando pra quem é contra a minha opinião, tá certo? É isso, se você ficou até aqui, muito obrigado de coração, você que gosta do nosso trabalho, você que gosta do nosso conteúdo. Estou aqui principalmente para defender o Galo, eu comento outros times, mas eu estou aqui como um atleticano que ama o seu clube do coração e por isso trouxe aqui a minha opinião como um bom atleticano, tá certo? Muito obrigado a todos, um grande abraço, não esquece, se você ficou até o final, deixa o seu like que é muito importante e também, se ainda não estiver inscrito, puder me dar essa moral aí, se inscreva no canal Galo React, canal feito pelo atleticano para todas as torcidas, desde que com respeito e educação. Tá certo? Grande abraço, até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima live. Amanhã tem mais live, amanhã tem mais live. Amanhã nós vamos pegar o Flamengo de novo. Beijo no coração e até a próxima. Fui!